Olá, alunos do segundo ano, professor Ricardo, estou de volta para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje será de matemática. Na aula de matemática de hoje, nós vamos dar continuidade lá na nossa apostila de matemática na unidade 7, a unidade 7 que o professor dividiu em 3 aulas. Ele já passou a aula 1, a aula 2 e hoje a aula 3. Na aula 3, nós vamos iniciar nossas atividades. O que nós estávamos aprendendo mesmo na unidade 7? Nós estávamos aprendendo as figuras geométricas, né? As figuras geométricas, sendo elas planas, que vocês já aprenderam, vocês têm uma tabelinha lá na aula anterior, quais são as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais, né? As chamadas figuras geométricas sólidas, né? Então, vocês têm uma tabelinha lá que o professor passou, né? Se não lembrar, para fazer as atividades de hoje, volta lá na aula anterior, dá uma olhadinha, procura na tabelinha, olha as figuras, relembre lá para poder desenvolver, mostrar que você aprendeu bem sobre essas figuras geométricas. Pegue lá, então, a apostila de vocês de matemática, que o professor vai colocar a aula aqui na tela. Professor Ricardo, segundo ano, matemática. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, ó. A pauta, o roteiro que nós vamos seguir lá dentro da apostila. Então, nós vamos começar lá, mãos à obra, que são as nossas atividades, lá da página 22 à página 28. Conheça o artista, na página 25, o que eu aprendi na página 29, e atividades complementares dessa apostila aqui, não é da apostila de atividades complementares, é dessa apostila aqui, na página 160 e 161, tá bom? Então, vamos avançar lá. Avançando, mãos à obra, ó, na atividade de número 1. Observe as figuras geométricas e escreva quantos lados cada figura tem, ó, cada uma tem. Então, você vai observar, nós temos 1, 2, 3 figuras geométricas aqui. Professor, mas eu não lembro o nome dessa figura geométrica aqui. Ah, mas você tem a tabelinha que o professor passou para você lá com essas figuras geométricas. Então, dá uma olhadinha lá, compare, olha o nome dela. E conte, ó, quantos lados tem? Ó? 1, 2 e 3. E vai responder quantos lados tem aqui. Então, a mesma coisa com a próxima e com a próxima aqui, tá? Só me responder quantos lados tem cada figura. Ó, número 2, faça um X na figura que não é um triângulo. Dessas figuras aqui, tem uma que não é um triângulo. Qual delas? Então, você vai fazer um X nessa figura que não é um triângulo. Número 3, ó, escreva o nome da figura geométrica que lembra nas figuras, ó, letra A, que lembra as figuras, a bandeira sobre a lona. Então, você vai observar aqui, ó, esse círculo, tá vendo todo esse círculo? Ó. Eu quero que você me responda as questões A, B, C e D, ó, que está na próxima página aqui, na 23. Então, ó, a letra ó, escreva o nome das figuras geométricas que lembra as bandeiras sobre a lona do círculo. Que figura geométrica que lembra essa bandeira aqui, ó, sobre a lona do círculo? Tá fácil, né? Olhe bem na bandeirinha, vai escrever o nome da figura geométrica que lembra essa bandeira aqui. Bem fácil, né? Essa atividade também. Olha só, letra B, ó. Observe as figuras e responda a B, C e D. Também vai continuar observando os desenhos aqui, ó. Ó, o palhaço está com a roupa, ó, os desenhos da roupa do palhaço. Ó. Tem desenhos aqui, ó. Que figura geométrica que lembra? Você vai me escrever aqui o nome da figura geométrica que lembra os desenhos da roupa do palhaço. O cartaz do circo, ó. Esse cartaz do circo aqui, lembra uma figura geométrica. Que figura geométrica que é essa? Escreva aqui, ó, em cima. O ingresso do circo também lembra uma figura geométrica, ó. Tá vendo? Ó? Olha só. Que figura geométrica que lembra? Escreva o nome da figura geométrica que lembra em cima dessa linha. Hoje, as atividades vai ser moleza, todas fáceis, né? Porque vocês já aprenderam as figuras geométricas nas aulas anteriores. Avançando aqui, atividade de número 4, ó.
observe a obra e perceba como é possível fazer uma pintura com figuras geométricas planas. Agora, olha, você vai observar, observou aqui, ó, tem um desenho aqui, se você observar, olhar bem, foi feita uma pintura, um desenho, vários desenhos aqui, utilizando figuras geométricas, ó, o triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Então, utilizaram só figuras geométricas para fazer esse desenho dessa pintura aqui, ó. Agora, o que o professor quer que você faça? Agora, faça uma pintura usando apenas as seguintes figuras, ó. O professor colocou aqui, ó, deixou um espaço, um quadrado aqui para você na apostila, para você fazer um desenho. Mas eu quero um desenho com retângulo pintado de verde. Então, tem que ser retângulos pintados de verde, quadrado pintado de azul, né? E triângulos de vermelhos e círculos de amarelo, tá? Então, são vários, ó, igual tá aqui. Aqui usou vários triângulos, vários quadrados, vários círculos, vários retângulos. Da mesma forma, você não vai copiar esse desenho. Você vai criar um desenho da sua cabecinha e fazer aqui utilizando essas figuras geométricas e cada uma com a sua cor. Tá vendo? Aqui eles utilizaram, ó, triângulo, quadrado vermelhos, olha, a mesma coisa você vai fazer, mas os quadrados que você vai utilizar vai ser na cor azul. Você pode fazer o desenho primeiro utilizando essas figuras e depois pintar ele com essas cores que se pede aqui, tá bom? Faça um desenho bem bonito para poder tirar foto e mandar lá no grupo de WhatsApp do seu professor, tá? Bem bonito, bem pintadinho, bem colorido com essas cores aqui. Muito bem, avançando aqui para a página 25, ó. Leia o texto Conhecendo o Artista com atenção, ó. Você vai ler esse texto, ó. Tem um artista chamado Paul, foi um pintor e poeta, nasceu em um país chamado Suíça e gostava de ensinar e escrever acerca das cores. Tá vendo? Então, é só para conhecer um pouquinho o artista, é só uma curiosidade. Então, faça essa leitura. E depois vamos continuar aqui as nossas atividades. Na atividade 5, observe as imagens e escreva qual a figura geométrica que esses objetos lembram. Olha só, a roda aqui, o bambolê e essas argolas que a menina está jogando, que a palhacinha está jogando para cima aqui. Quais figuras geométricas parecem? Parece com vai escrever o nome dessa figura geométrica que se parece a esses objetos aqui, tá bom? Bem fácil também, ó. Atividade de número 6. Observe as figuras geométricas planas e responda as questões A e B. Então, aqui são figuras geométricas planas, ó. Aqui você tem 1, 2, 3 figuras geométricas planas. Professor, como que é o nome dessa figura geométrica plana? Você vai ter que voltar lá na aula anterior ou na sua apostila e olhar, porque tem um nome lá. Se o professor ficar falando para você, você não vai conseguir absorver, colocar na sua cabecinha o nome dela. Então, olhe lá, tá? Procure lá. Letra A, meça o comprimento de cada lado das figuras usando uma régua. Então, você vai pegar e medir aqui, ó. Cada lado, ó, você vai medir esse lado, você vai pegar a sua régua e vai medir esse lado aqui, ó. Você mede e vê quantos centímetros deu. Coloca aqui do ladinho, ó. Tantos centímetros que deu. Aí você vem no outro lado aqui e meça também esse lado aqui, ó. Tá vendo onde o professor está passando o cursor? Porque tem 3 lados, ó. 1, 2. Você mede esse primeiro, depois mede esse. Marca do lado aqui para você não esquecer quantos centímetros deu. E meça aqui também, marca aqui do lado quantos centímetros deu. Aí você vem e mede a base aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, mede e vê quantos centímetros deu aqui embaixo, anota aqui embaixo quantos centímetros deu. Porque depois você tem que fazer um cálculo, ó. Presta bastante atenção. A mesma coisa você faz com o quadrado aqui, ó. Meça os lados dele e vai anotando a medida de cada lado. Aqui é a mesma coisa dessa figura geométrica. Meça os lados e coloca a medida de cada lado dele aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6, é isso? 2, 4, 6 lados. Então, você vai medir os lados ali. Medir os lados. Colocou ali do lado. Ó. Em cada figura geométrica, você vai somar o comprimento de todos os lados e escrever o resultado aqui em cima da linha, embaixo aqui, ó. Tá vendo? Você mediu todos os lados desse triângulo aqui. Esse aqui, mais esse. Quanto que deu? Ó, você mediu e anotou aqui quantos centímetros deu. Mais esse lado aqui, mais esses 3 lados juntos, quantos centímetros deu? Você vai colocar aqui em cima da linha o resultado. Fácil, né? Fácil. Você vai fazer isso com todas as figuras. Somar todos os lados e colocar o resultado em cima da linha. Avançando aqui na página 26. Na página 26, responda as questões A, B e C. Ó. Escreva o nome da figura geométrica que lembra a caixa surpresa. Que figura geométrica lembra essa caixa? Tá fácil. Se não lembrar que figura geométrica ela lembra, olhe bem para ela, vai lá nas figuras geométricas planas e olhe lá nas figuras geométricas que você vai ver o que ela lembra, tá? Ó, o copo ao lado da pipoca. Que figura geométrica lembra esse copo? Tá fácil também. Se não lembrar, olhe lá nas figuras que o professor passou para você. O funil do palhaço, esse funil aqui, ó, esse objeto aqui se chama funil. Que figura geométrica que ele chama? Que ele lembra, desculpa. Que ele lembra? Tá fácil essa, né? Só escrever o nome da figura geométrica que lembra aqui em cima da linha, tá bom? Avançando aqui para a página 27, na atividade 8. Ó. Contorne o objeto que tem uma forma diferente das demais. Qual o objeto que tem uma forma diferente das demais aqui? Ó, esse é diferente desse daqui. Esse daqui é diferente desse, a forma geométrica dele? Sim ou não? Esse é diferente desse ou é igual a esse? Então, tem um que é diferente. Tem 3 que são iguais à forma geométrica deles, parece com a mesma forma geométrica, e tem um que se parece diferente à forma geométrica dele. Então, você vai circular, contornar, circula esse objeto que apresenta-se em forma geométrica diferente das demais, tá bom? Número 9. Qual figura geométrica lembra o nariz do palhaço? Essa tá fácil, né? Olha no narizinho do palhaço aqui. Com que figura geométrica se parece esse narizinho do palhaço? Você vai escrever aqui em cima, tá? Avançando aqui, ó. Atividade de número 10. Ligue as características das fichas aos objetos do mágico. Ó. Lembra uma figura geométrica espacial com 6 faces quadradas. Qual desses objetos lembra uma figura geométrica espacial com 6 faces? Tá fácil, né? Então, você vai fazer a leitura e vai ligar cada quadradinho desse, cada característica dessa, num objeto. Ó. Lembra uma figura geométrica com 6 faces, mas não são todas quadradas. Qual que é? Ó, lembra uma figura geométrica espacial com 4 faces triangulares. Quais desses objetos? Fácil, né? Lembra uma figura geométrica espacial com forma arredondada. Qual desses objetos? Tá bem fácil essa atividade de ligar, tá? Avançando aqui, ó, na página 29. A página 29 está fazendo um resumo do que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais, que está falando aqui embaixo quais são, tá? É só você fazer a leitura aqui. Avançando aqui, atividades complementares da mesma apostila. Nessa mesma apostila, você vai lá no meio da apostila, você vai encontrar essa página aqui escrito atividades complementares. Aí você vai na página 160, ó, na página 160 dessa apostila que nós estamos estudando, e você vai encontrar a atividade número 1. Ó. Observe as posições dos artistas
e ligue a cada posição à figura correspondente. Ó. Eles estão formando figuras geométricas com o corpo. Ó. Você vai observar e vai ligar qual figura eles estão formando com o seu corpo aqui, em cada figura geométrica aqui. Bem fácil a atividade complementar de hoje também, tá? Avançando aqui a atividade de número 2, ó, para finalizar, a atividade do número 2 e número 3 na página 161 para finalizar a nossa unidade 7, tá? Ó, ligue as características de cada quadrado à figura geométrica correspondente. Olha só, tem 4 lados com o mesmo comprimento. Qual dessa figura geométrica tem os 4 lados do mesmo comprimento? É o retângulo, triângulo ou quadrado? Então, você vai ligar esse quadradinho aqui na respectiva figura geométrica que está falando ali, ó. A segunda aqui, tem 4 lados, mas não são necessariamente todos com o mesmo comprimento. Qual dessas figuras geométricas corresponde isso daqui, esse quadradinho aqui? Ó, tem somente 3 lados. Tá fácil também. Todas as atividades hoje foram fáceis, né? Atividade de número 3. Complete as frases com as palavras do quadro. Ó. Então, você tem um banco de palavras aqui nesse retângulo aqui. Ó, pirâmide, 6, cone, esfera, cilindro, bloco retangular e 5, né? Então, são palavras. Aqui você tem a letra A. Ó. Esta figura geométrica chama-se, essa figura aqui, como que é o nome dessa figura geométrica? Você vai olhar aqui no quadrado, tem o nome dela aqui, mas tem ela aqui também. Você vai escrever aqui, ó. Ela se chama tal, ela tem quantos lados? Fácil também, né? Só você contar e pegar aqui no banco de palavras e completar. Letra B. Esta é que figura que é essa? Ó, você olha aqui, você pode olhar aqui na figura e procurar o nome aqui para completar aqui, tá? Ó, esta é ela tem quantos lados? Tem quantos lados? Quantas faces? Isso é bem fácil também, né? É um pouquinho complicado, porque às vezes você fala, mas como esta figura geométrica chama-se o quê? Tem a figura aqui e tem o nome aqui dentro. Ó. Então, tá fácil, porque se tem a figura aqui e está perguntando quantas faces ela tem. Ó. Essa figura chama-se o quê? Ela tem tantas faces, tá vendo? Ponto final. Esta é o quê? Tá fácil. Ela, ó, tem tantas faces, sendo 4 triangulares. Tá vendo como que é fácil? Você lê a frase toda, até no ponto final, e vai completando. Este é o quê? Olha a figura e procura lá no quadro. Este é o também, ó, tá lá no quadro e tem a figura aqui, ó. E esta é também tem no quadro e tem a figura aqui para você completar, tá? Não é difícil, é um pouquinho assim que vai ter que ter bastante atenção, tá? Foram essas atividades da unidade 7, então vamos finalizar a nossa aula com essas atividades complementares ali. O professor volta na próxima aula já com as atividades complementares lá da apostila número 2 de atividades complementares, para nós falarmos um pouquinho mais sobre as figuras geométricas, testar os seus conhecimentos sobre as figuras geométricas, tá bom? Mas façam bonitinho essas atividades, depois de feito, tire foto das atividades, poste lá no grupo de WhatsApp da sala de vocês para o professor de vocês, dá uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, as perguntas devem ser feitas para quem? Para o professor de vocês. Bons estudos para vocês, até a próxima aula, tchau!